Graça e paz, queridos, graça e paz, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, possa guardar o seu coração, viu? Porque o mundo é mau, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Essa é a nossa confiança em Deus, de que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos ampara, cuida de nós. Nós podemos realmente usufruir, nós podemos ser realmente cheios dessa graça e dessa paz. Amém? Estamos em mais um momento precioso de reflexão, de meditação na palavra, onde nós estaremos falando de alguns versículos sobre uma verdade muito importante para a nossa vida cristã. Amém? E você fique atento, coloque já o seu pedido de oração, nós estaremos orando ao final desse momento, né, sobre os pedidos em geral, e esse pedido seu, ele estará sendo enviado para o nosso grupo de oração 24 horas e lá nós como intercessores estaremos orando pelos seus pedidos. Amém? Deus abençoe, viu? E nós estaremos refletindo hoje. Eu queria falar com você um pouquinho de um texto que está, 2 versículos que estão em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz dessa forma: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo, esse texto do apóstolo João, vem nos trazendo uma realidade que nós não podemos ignorar, nós não devemos ignorar, né? Que aquele que acha que tudo está bem, que ele não tem pecado, que ele nunca erra, que ele não falha, ele está se enganando a si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Se você acha que você não está, como alguns dizem, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, mas nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Tem várias situações que nos levam a imaginar coisas erradas, a pensar mal de alguém, né? Isso é pecado. Então nós precisamos entender que nós somos falhos, nós somos limitados e nós precisamos do Senhor em todo o tempo. E entender essa verdade traz clareza, traz uma bênção para o nosso relacionamento com Deus, porque aí nós dependemos mais e mais do Senhor, e nós podemos ser, e é importante que nós sejamos verdadeiros no nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que eu entendo que é difícil, sim. É difícil nós chegarmos diante de Deus, que às vezes o que impede, quando a gente pensa em confissão, né? A gente pensa na palavra confissão, vem a nós um entendimento de vergonha, de formalismo, de confessar para uma pessoa, de ser traído, né? Então várias coisas vêm à nossa mente quando a palavra confissão. Mas é importante entender que nós precisamos, porque pecado não confessado, ele é uma mala pesada para carregar. O pecado ele nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 3:23 diz assim: que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que todo mundo erra, todo mundo peca. Então essa é uma realidade, eu preciso entender, porque até mesmo para poder entender aquele que erra perto de mim, para manifestar perdão, eu tenho que entender que eu também erro. Todos nós erramos e carecemos da glória de Deus. O pecado é uma realidade, infelizmente, mas é uma realidade. Por isso Jesus foi à cruz, para levar o nosso pecado, para que nós possamos entender isso e ter o lugar certo para confessar, derramar, entregar, me arrepender, confessar e aí sim ter a minha vida limpa. Mas entender que eu vou precisar fazer isso sempre. Eu não posso esconder as coisas de Deus. Eu não posso pôr embaixo do tapete, né? Então, tem pessoas que eles vivem o perigo da negação. Como eu falei no início, eu não erro, eu não falho, porque eu não sou igual a esse, não sou igual àquele. Nós não podemos, não devemos nos comparar a ninguém. Mas entender que diante de um Deus santo, 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 santo é o Senhor, quando eu vou para a luz, as nossas falhas ficam claras. E nós precisamos realmente ir para a luz com Ele, entregar isso para Ele. Amém? Então entender isso,
essa verdade de que eu preciso estar sempre dependendo de Deus, entregando e confessando. O que é então entender essa confissão? Confissão não é só, a gente pensa que vai confessar e a pessoa vai te humilhar, Deus vai me humilhar, não vai. Porque a confissão, ela estreita os nossos laços de intimidade com Deus. Quando eu entendo, eu vou para Deus e confesso as minhas dificuldades, meus erros, as minhas falhas, meus pecados. E eu confesso a Ele, eu falo para Ele, eu não fico me justificando. Fiz por causa disso, fiz por causa... Não, eu confesso. É importante entender isso, que a confissão ela tem um valor extraordinário na nossa vida cristã. Nós entendermos, quando nós ignoramos o pecado, criamos uma barreira entre nós e o Senhor. Isaías 59 diz isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então aí o que acontece? A nossa oração, ela agora já não tem tanta eficácia, ela não chega diante de Deus porque eu estou escondendo a minha vida. Eu estou me omitindo, eu estou me escondendo de Deus. Eu não estou trazendo para Ele quem realmente eu sou, em tudo aquilo que eu sou, né? Nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas, entregando a Ele. Então, quando eu faço isso, eu posso ter o Senhor olhando para mim como eu realmente sou. E aí o pecado já não faz parte mais. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Então aí está o ponto. Nós confessarmos e sabermos que o Senhor nos perdoa. Ele não vai pensar se eu perdoo, Ele não. Pecado confessado é pecado perdoado. E aí a minha intimidade com Deus é restabelecida. Eu não estou vivendo engano, eu não posso viver o engano, achando que está tudo bem quando eu sei que não está, né? Então nós precisamos. A cultura de hoje, talvez a dificuldade para isso é que nós vivemos uma cultura que se supervaloriza a imagem. Quem vão pensar que eu sou? Quem as pessoas vão pensar que eu sou? E até mesmo para Deus, né? Nós olhamos para Deus como nós olharíamos para uma pessoa, um pai, um tio, uma pessoa talvez que nos feriu. Talvez na nossa paternidade nós somos feridos e a gente não consegue confiar em Deus, mas é importante. É olharmos para Deus e confessarmos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. O resultado disso é libertação do peso da culpa. O resultado de nós confessarmos. Por isso que nós precisamos romper com algumas coisas que nos limitam, que dificultam esse momento de confissão. É romper com isso e correr em direção ao Senhor e expor para Ele toda a nossa vida. E é todo dia, não é uma vez na vida e outra lá no final dela, não. É todos os dias. Em toda vez que eu achar que eu não tomei uma decisão correta, que eu me baseei muito no que os outros, ou eu falhei numa atitude, numa fala, ou no tratamento com alguém, não sei aonde, mas em todo e qualquer momento como esse, que nós falhamos, nós erramos o alvo. O pecado é isso, é errar o alvo, é transgredir. Então nós devemos pedir perdão a Deus, sabendo que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele está esperando só por isso, para nos abraçar, nos perdoar e restabelecer o elo de ligação entre nós. A graça é entender isso, que a graça é maior que o pecado. Nós muitas vezes, o inimigo muitas vezes coloca muita coisa na nossa mente, que nós não merecemos, que nós não podemos, que nós não devemos nos confessar, nós não devemos nos expor, né? Aí nós ficamos carregando um peso muito pesado na nossa vida. Isso não é bom, isso não é bom. Isso nos faz pessoas separadas de Deus, isso não é bom. Então nós precisamos sim abandonar esse pensamento, repreender, né, e tal, e nos lançar realmente nessa confiança e confiar e confessar, confiar e confessar tudo a Ele. Amém? E aí Ele nos alcança, o resultado disso é ser alcançados por uma graça infinita. Uma graça que vem sobre nós, que nos liberta de um peso de culpa, que nos restaura da alegria da salvação. Salmo 51, Davi, quando ele errou em Betseba, depois ele escreve esse salmo. É um salmo em que ele derrama a sua alma. E ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, eles fizeram divisão. Mas quando eu confessei, o Senhor restabelece a alegria da salvação. Então, assim como Davi, nós possamos confessar a Ele.
realmente com o coração aberto, com o coração disposto, com o coração entregue, para confessar arrependimento, confissão e conversão de um caminho errado. Conversão não é só num momento da vida, deve ser todos os dias, todas as vezes que nós entendemos que aquele caminho não é bom, uma decisão, um relacionamento que não agrada a Deus. Então nós precisamos confessar e nos converter daquele mau caminho. Amém? Então a confissão, como eu falei, a confissão deve ser diária e ela passa a ser um estilo de vida. Toda vez que eu percebo que tem alguma coisa aqui, eu já vou para Deus e já vou confessando, porque eu não quero perder o relacionamento com Deus. Aquele grau, aquela intensidade de um relacionamento forte com o Senhor. O pecado é uma coisinha e quando a gente não está atento a isso, essas pequenas coisinhas vão nos separando e a gente nem percebe. Então nós precisamos ter um estilo de vida de transparência com Deus, de confissão de pecados, de transparência diante do Senhor, entendendo que Ele não vai nos humilhar, não vai nos julgar, não. Ele vai nos perdoar, nos abraçar com a graça dEle, nos libertar. E entendendo isso todos os dias, eu estou limpo novamente para exercer essa filiação com Deus, ter Ele como nosso Pai. E qual é esse impacto na nossa vida, até mesmo na nossa comunidade? Confessem os seus pecados, isso está em Tiago 5. Aí nós entendermos isso como uma igreja, como um grupo de cristãos, nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curados. Algumas coisas na nossa vida, algumas limitações, algumas situações, elas estão ali por causa de um pecado encoberto, incrustado ali. Quando nós confessamos, a força do pecado é o segredo. Quando nós confessamos, essa força não existe mais, e nós somos libertos. E muitas vezes algumas doenças na alma e no corpo, nós somos curados por conta dessa confissão. A importância da confissão, ela é muito importante realmente. Então nós devemos vencer todas as coisas que nos limitam e entrar nesse caminho de um relacionamento transparente com o Senhor, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, de não mais esconder as coisas dele, mas lançando sobre ele tudo aquilo que tem nos separado dele e restabelecer novamente esse elo todos os dias. Todos os dias. Amém? Que se você tem hoje alguma situação que não está resolvida com o Senhor, se você durante esse momento que nós falamos, você se lembrou de algo, e isso veio, creia que é o Espírito Santo falando com você. Então nesse momento nós vamos orar, e agora nós vamos orar. E baseado nesse estudo da palavra, confesse a Ele a sua dor ou o seu pecado, o momento em que você errou e como você errou. Não se justifique, só confesse que Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e limpar de toda imundície, toda impiedade. Em nome de Jesus, vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, diante da Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é cura, a Tua palavra que restaura a nossa alma, a Tua palavra que é a verdade. Senhor, nós nos debruçamos diante dela e nós te pedimos, Senhor. Meu Pai, assim como o apóstolo, Senhor Deus, o apóstolo João vem nos falar da importância de nós confessarmos ao Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Pai, a Tua palavra está repleta de textos que falam sobre a confissão, Pai, eu quero te pedir agora que o Senhor venha sondar, Espírito Santo, a vida de cada um de nós, a minha vida, a vida daqueles que ouvem, e nos trazendo a nossa mente, o nosso espírito, tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, toda palavra, toda atitude, até pensamentos que não te agradam, que nós possamos confessar ao Senhor e ter a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor restabelecida e que a nossa salvação seja desenvolvida, a nossa vida cristã seja amadurecida. Meu Pai, que nós possamos caminhar na Tua presença, conhecendo e reconhecendo quem o Senhor é para nós.
Meu Pai, em nome de Jesus, traz essa limpeza para cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e pratique isso todos os dias, que vai ser bênção demais para a sua vida, tá? Tchau, tchau.